Olá, primatas, tudo bem? Meu nome é André Sanches, este é o canal Comportamento Primatológico e a gente está aqui com o Gabriel de Souza Alves, que é aluno pesquisador do grupo GENIT, que é um grupo de estudos etológicos que fala sobre comportamento animal. E aqui tem um subgrupo na universidade que fala sobre planárias, né? Que trabalha com planárias. Então eu vou passar a palavra para o Gabriel para ele explicar um pouco sobre a questão da memória em planárias. Você está livre para falar, Gabriel, fica à vontade, tá? Okay. Muito obrigado pelo convite primeiro. Eu acho que você começou por um grupo de animais extremamente interessante, porque se você quer falar sobre a existência de memória em outros animais, e esses animais, além de incríveis, eles apresentam algumas novidades evolutivas que são fundamentais, como por exemplo, cefalização, sistema nervoso centralizado, simetria bilateral. São coisas que se aproximam de um Bauplan de seres vivos mais complexos, como mamíferos, aves e etc. Óbvio que a comparação é meio chula, né? Afinal é um plateuminto e uma ave, um mamífero. Mas se você está buscando as raízes da memória, as raízes do aprendizado, você deveria buscar aqui. Então, nosso subgrupo de planários foi fundado na metade do ano passado e desde lá a gente tem vários projetos com aprendizado em planárias. Certo. E aprendizado tem uma relação muito estreita com memória. Memória e aprendizado não caminham separados, eles andam juntos. Então, se um animal é capaz de aprender, ele também é capaz de memorizar. E a gente tem evidências de trabalhos muito antigos, porque faltam trabalhos basais com planárias no século XXI. A gente quase não tem nenhum, por isso que isso foi uma das coisas que motivou a fundação do grupo. E a gente tem alguns trabalhos na década de 60, 70, 80, que falam sobre alguns tipos de condicionamento, aprendizagens não associativas, como a habituação, que uma das nossas colegas de grupo trabalha também. E o meu trabalho em específico fala sobre condicionamento clássico, a possibilidade de condicionamento clássico em planárias. Então, apesar dos trabalhos da década de 60, 70 serem os trabalhos primordiais, assim, os que estouraram, os que fizeram esses animais serem reconhecidos, o design experimental, a metodologia do trabalho é muito ruim. Não, isso é uma crítica, mas é ruim, é muito confuso, até para a época é muito confuso, você não entende, até os resultados que eles obtêm, não tem como eles afirmarem com certeza essa possibilidade, se o condicionamento é possível ou não. Então, eu fui motivado por esses trabalhos e pela ineficiência deles também, porque a ineficiência na ciência também é um bom motivador. Então, eu tentei fazer um design experimental um pouco mais abrangente, assim, mais claro, para poder colocar no meu trabalho de conclusão de curso e investigar a possibilidade de condicionamento nesses animais. Então, os resultados que eu tive até agora dos experimentos prévios são positivos. Aparentemente é possível condicionar planárias, só que existe uma variação muito grande. Então, num N de 10 indivíduos, talvez você consiga condicionar 3, 4, certo. 5 e 5 não. Então, você tem que é uma área muito difusa, uma área muito complicada de trabalhar, porque você tem que explicar por que 5 das suas planárias conseguiram passar pelo protocolo de condicionamento e ser condicionadas e 5 não conseguiram. Então você tem que explicar isso, porque o leitor, se ele é crítico, ele vai querer entender, porque se é possível condicionar, por que só foi possível condicionar metade? Então talvez não seja condicionamento. Sim. Mas uma coisa que eu acredito que dá para afirmar com extrema clareza, sem problema nenhum, é a possibilidade de retenção de memória e aquisição de memória por esses animais. Então, se eles podem ser condicionados ou não, eu não posso afirmar com certeza, mas que eles têm memória, eles têm. E para finalizar, eu vou dar um exemplo que a gente observou, observação empírica de laboratório. A gente não fez nenhum experimento isolando variáveis e um experimento utilizando o método científico para chegar nessa resposta, mas observação empírica de todos os integrantes do laboratório. Seguinte, as planárias ficam no escuro no laboratório, o laboratório é aberto, então elas têm influência da luz solar, mas de noite elas ficam no escuro. A menos quando existem integrantes no laboratório que a gente acende as luzes. Certo. E quando existem integrantes nos laboratórios, geralmente a gente alimenta. Quando os integrantes estão nas dependências do laboratório, são para alimentar as planárias. Então é o seguinte, as planárias ficam na borda a gente armazena ela em caixas retangulares, elas ficam na borda das caixas. Certo. Porque a borda das caixas é o local onde a luz não chega com tanta facilidade, então fica escuro. Então elas se isolam no escuro, porque elas são fotofóbicas. Então elas ficam lá no cantinho da caixa. Quando a gente acende a luz do laboratório, elas começam a se mover para o centro da caixa, porque é arriscado dizer que elas sabem, mas algum mecanismo de memória opera
onde elas resgatam essa informação e elas associam, por exemplo, acenderam a luz do laboratório e isso significa presença de comida. Então elas começam a se dispersar e começam tipo, a ficar mais agitadas porque elas provavelmente imaginam ou saibam, imaginar e saber, são palavras que tem que tomar um pouco de cuidado, mas guardadas as devidas proporções é exatamente isso. Então elas conseguem resgatar na memória que a presença de luz artificial, aquela luz naquele momento significa alimentação. Então elas já começam a ficar agitadas para poder receber o alimento. E se isso não for memória, eu não sei o que mais é. Mas você não acha que isso também foi alguma coisa que, como que se diz, uma habituação desses animais? Não, isso por si só é um processo de condicionamento. E é exatamente esse o ponto-chave da metodologia do meu trabalho. Então, assim, se eu percebi empiricamente que elas são capazes de associar a presença de luz com presença de comida, porque presença de luz nada quer dizer com nada tem a ver com o estímulo alimentar. Então o condicionamento nada mais é do que isso. Você vai ter uma resposta a um estímulo que não tem absolutamente nada a ver com a resposta que você obtém. Então a ideia do sino do Pavlov, ele toca o sino e o cachorro saliva. Sino não tem nada a ver com alimentação. Tem a ver no experimento dele porque ele pareou os dois estímulos. Então ele tocava o sino, dava o alimento. O cão, logo depois de algumas repetições, pegou. Porra, toda vez... Nossa, falei palavra. O cão pegou. Pô, ele toca o sino e logo depois vem o alimento. Então, tipo, eu posso começar a salivar na hora que ele toca o sino, porque logo depois vem o alimento. Então é o caso delas. Eu posso começar a me movimentar e ir em busca do alimento quando a luz acende, porque quando a luz acende, o alimento vem depois. Então você pareou, sem querer, a gente pareou dois estímulos e tecnicamente condicionou planárias sem saber. E aí eu só peguei essa metodologia, trabalhei um pouco melhor nela para poder coletar dados e ficar mais confiável para apresentar no trabalho de conclusão de curso, no trabalho científico. Mas a gente condicionou as planárias sem querer.